Som. Meu Deus! Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém! Amém! Glória a Deus. O meu nome é André Roberto, sou um dos discipuladores daqui da igreja. E eu tive essa oportunidade para abençoar a sua vida. Então eu quero te convidar a abrir o seu coração, porque eu creio que Deus, nessa última palavra, Ele vai fazer alguma coisa na sua vida. Amém? Amém? Antes de prosseguir, antes de prolongar, eu quero apresentar a igreja do Senhor Jesus, a minha amada esposa. Recomeçar exige acabar com a donzinha. Repita comigo. Recomeçar exige acabar com a donzinha. O que é isso? De donzinha. Donzinha é um sentimento que todos nós aqui temos, que também podemos chamar de dó ou pena, que nós temos. Então, para recomeçar, a palavra de Deus nos desafia a romper com a donzinha. Amém. Porque muitos de nós aqui temos um sentimento que é donzinha, e às vezes nós achamos que esse sentimento é da vontade de Deus, mas não é. Não é. Esse sentimento de pena, de nós sentirmos pena, dói de alguém, e às vezes nós queremos ajudar as pessoas baseados nesse sentimento e achamos que isso é de Deus. Não é. Deus é longânimo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas Ele não sente pena de ninguém. E nós, os filhos de Deus, deveríamos ser conduzidos não por dó, não por pena, mas pelo Espírito. Repita comigo. Eu não devo ser conduzido por donzinha ou por pena, mas pelo Espírito. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. Então a donzinha é um sentimento que tem assolado o povo de Deus. Algumas pessoas não compreendem os decretos, os princípios de Deus e são conduzidos por dó, pena. E às vezes ajudam os outros baseados na pena. Mas a vontade de Deus não é essa aí. E hoje é o dia em que nós vamos sair daqui com toda a pena rompida. Amém. Amém? Amém. Com toda a pena rompida. Então, infelizmente, em nome de ficar bem com as pessoas, às vezes nós não queremos confrontá-las. Às vezes nós queremos falar bem com todo mundo, porque nós não queremos ter problema com pessoas. Mas você sabe, Deus é um Deus de posicionamento. Deus é um Deus de postura. Deus é um Deus que Ele toma posições. A palavra de Deus também nos convida a tomar posições. Então, o meu encargo nesta pregação é te levar a tomar uma posição. Amém. Como soldado de Cristo. Amém? A tomar uma posição. Então, você sabe, né? Que às vezes, aquelas pessoas que nós sabemos que elas são
boas, ou um dia foram boas nas nossas vidas, ou talvez nos ajudaram, ou são pessoas honestas. Às vezes nós, quando eles passam por alguma tribulação ou algum problema na vida delas, nós às vezes sentimos pena, não é? Às vezes queremos ajudá-las, mas essa não é a vontade de Deus. Porque pode ser que Deus esteja a tratar algo na vida daquela pessoa e nós queremos entrar em cena. Deus não quer isso. Quando alguém sofre alguma coisa, você não é maior que Deus. Você não ama as pessoas mais do que Deus. Então, quando elas passam por algum problema, ore por elas para que Deus possa interferir na vida delas. Você não precisa querer interferir na vida de ninguém, porque tem pena de pessoas. A tua pena não vale mais do que o amor de Deus. Percebe? Então, nós temos que acabar com essa história de pena. Estou a sentir pena daquela pessoa. Estou a sentir dor daquela pessoa. Mulher guana. A mulher guana de quê? Então, nós devemos tomar posição, amém? Fala, eu devo tomar posição. É isso aí. Nós devemos ajudar, devemos. Vamos ajudar? Vamos. Mas sempre tem que ser acompanhado por oração. Não é simplesmente entrar na vida de pessoas querendo ajudar. Às vezes queremos impedir aquilo que Deus quer fazer na vida dela. É como o filho pródigo. Ele decide, você sabe, existe uma diferença entre ovelha perdida e um filho pródigo. Ovelha perdida, nós vamos atrás. Filho pródigo, deixa aí. Se quiser voltar, volta. Não devemos sentir pena de ninguém e interferir na vida de ninguém. O próprio Deus não negou quando o filho pródigo disse, eu quero sair. Mas nós, às vezes, queremos ser maiores do que Deus. Não. Não devemos ser maiores do que Deus. Quando alguém toma decisões, ela deve chupar com as suas consequências. Porque se nós entramos em cena, vamos impedir com que ela caia em si. O filho pródigo caiu em si e disse, como diz o Mário André. Então é isso. Então, o filho pródigo, ele precisa voltar para casa sozinho. Ninguém deve interferir. Qual é a pior coisa que alguém poderia fazer na vida do filho pródigo? É ajudar ele. É a pior coisa. Então, quando alguém decide fazer algo, deixa ela. Ainda que você saiba que aquilo tem enormes consequências, deixa ela. É uma oportunidade dela ter um verdadeiro encontro com Deus. Quando o filho pródigo voltou para casa, não se tornou a mesma pessoa. Não se tornou a mesma pessoa. Então, nós devemos entender que as pessoas, elas devem tomar decisões e devem chupar as consequências. E nós não devemos ter dó de ninguém. Nós devemos ser conduzidos pelo Espírito e não pela nossa alma. Então, existem alguns exemplos da palavra de Deus que eu gostaria de citar que tiveram pena, dó, mas que não era da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus. O primeiro homem que eu queria destacar aqui é o caso de Samuel, o erro de um discípulo amado. Samuel é um dos poucos homens de Deus que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que ele falou se cumpriu. Samuel é um dos homens de Deus que não se menciona pecado na Bíblia dele. Na Bíblia não se menciona pecado de Samuel. Não, Samuel é um perfil de um homem de Deus poderoso. Porque tudo que ele falava acontecia. Tudo que ele falava se concretizava. Então, Samuel é um homem de Deus que está numa boa escala. Mas Samuel, mesmo sendo homem de Deus, ele foi tomado por um sentimento de dó, pena, algo que não era de Deus. Por favor, passe para projetar aí 1 Samuel 16:1. A palavra de Deus diz o seguinte: disse o Senhor, posso que desliga as luzes, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena? Está escrito assim: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Não, o que estava acontecendo aqui? Samuel é alguém que foi usado por
Deus para levantar Saul. Só que Saul aqui, a palavra de Deus diz que Saul foi rejeitado por Deus. Mas na verdade não foi Deus que rejeitou, foi ele que rejeitou o Senhor primeiro. Porque a palavra de Deus diz que nos dias de Saul, ele nem fazia menção da arca. Ou seja, ele nem estava nem aí na presença de Deus. A palavra de Deus aqui diz que Saul foi rejeitado por Deus. Só que Samuel é aquele que treinou Saul, é aquele que ungiu Saul, é aquele que ensinou Saul a caminhar assim, no trono. Ei! Só que Saul nesse momento já não quer mais as coisas de Deus. Só que Samuel quer as coisas de Deus na conta de Saul. E Samuel fica insistindo para que Saul dê certo. Mas Saul foi ele mesmo que rejeitou o ministério. Quem rejeitou o ministério não foi Samuel no lugar de Saul, é Saul que rejeitou. Só que Samuel não tem discernimento. Samuel ele fala, esse é meu discípulo, eu treinei ele. Esse aqui, eu lhe meti numa autoridade, lhe meti no CDL, lhe meti no seminário. Agora ele está na minha rede, só que agora ele está fracassar. Não, ele não tem que fracassar. Eu tenho que tentar ele até voltar no lugar em que ele está. Só que você não precisa fazer isso. Ele tomou uma decisão longe do Senhor. Você não precisa ter pena, entrar na vida dele, porque a palavra de Deus diz, até quando terás pena de Saul? Porque eu rejeitei ele. Até quando? Então, nós temos que saber discernir o tempo. Tem um momento em que o discípulo amado, ele precisa ser deixado. Amém. Porque ele mesmo é quem rejeitou as coisas do Senhor, Paulo. Não foi ninguém que disse que era para ele deixar. Então, se alguém quer um ministério, que venha. Porque nós não queremos aquelas pessoas que nós vamos insistindo para que elas queiram o ministério. Nós queremos aquelas pessoas que vão abrir a boca, vão falar, me dá, me dá, me dá. São essas pessoas. E não pessoas que nós queremos insistir. Você quer, a pessoa está sendo insistida. Quer pregar, quer pregar. A pessoa está falando, não, eu na verdade ainda não quero. Mas vem. Não. Se ela não quer, deixa para lá. O Senhor, ele não está atrás de pessoas assim. O Senhor quer aquelas pessoas que se disponibilizam, que querem um ministério, que falam, estou aqui, que falam, estou aqui. Amém? Então, Samuel, ele queria insistir. Não, Saul não pode, ele é meu discípulo. Mesmo sendo um líder experiente e maduro, Samuel foi aceitado pela donzinha. Não deve. Tem um momento em que aquele membro da sua célula, que às vezes até é ele que trazia pessoas, é ele que se esforçava, você trabalhava com ele e tal, mas só que ele já está rejeitando as coisas do Senhor, não se apegue a ele. Deixa ele ir. A obra do Senhor vai continuar acontecendo mesmo sem ele. Sabe? Não existe ninguém insubstituível na casa de Deus. Não existe. Eu sou discipulador tal. Existem 7 mil que o Senhor preparou para nos substituir. Existem 7 mil. Então, não acho que isso é o único. Percebe? Se você não quer as coisas do Senhor, o Senhor tem outros para ele. Amém? É isso aí. Tem que ter posicionamento. Mas agora eu não dou na graça. Agora, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O Senhor tem posicionamento. A graça não é libertinagem. A graça é o Senhor estendendo a mão para quem quer ser salvo, para quem quer o ministério, para quem quer continuar caminhando. Quem não quer pode ficar de fora. A obra de Deus vai continuar acontecendo. Às vezes pode acontecer que você é o impedimento. Saul era a escolha do povo, não de Deus. Quando ele veio, na verdade ele era uma pedra. Porque quando saiu, foi ungido um outro rei. Que não era nada assim aos olhos. Porque a palavra de Deus diz que Saul, todo homem que era mulher, ele pegava para o quê? Para sua equipe. Mas Davi era um pequenininho lá. Que Deus estava treinando secreto. Que Deus estava treinando secreto. Amém? Então nós devemos entender
ter posicionamento. Devemos entender o ter posicionamento. Não, o fluir de Deus já não estava mais sobre aquela pessoa. Não está mais sobre aquela pessoa. Mas nós ficamos com dozinho. Ai, pai, que eu lhe amo. Nós fizemos isso. Você não pode fracassar. Irmão, você não determina o sucesso de ninguém. Você não quer. Tchau. Amém? Amém. É isso aí. Então, não tenha dó, não tenha pena daqueles que o Senhor reprovou. Sei que você ama seu discípulo, você ama aquela pessoa. Talvez é o único líder que na rede mobiliza. Mas ele decidiu sair, então deixa ele sair. A obra não é nossa, do Senhor. Só. Amém? A obra é do Senhor. O segundo caso é o caso de Abraão. O chamado e a família. A palavra de Deus lê em Gênesis. Por favor, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. A palavra de Deus diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e de ti abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, vírgula, e Ló foi com ele. Você viu? Vírgula, e Ló foi com ele. Epa. Quem falou para Abraão pegar Ló? Quem falou para Abraão pegar Ló? Ló não foi chamado por Deus. Lá é aquele crente que ouve Deus de taberna. Sabe, Deus que ouve Deus de taberna. Deus fala com ele, então ele também segue. Não. Aqui, a palavra de Deus, Deus chamou Abraão. Sai da tua casa, da tua parentela. Abraão saiu ou não saiu? Saiu. Só que levou a parentela. Saiu, só que levou a parentela. O que aconteceu? Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão. O que acontece? Nós aqui sabemos mais do que qualquer povo. Filho do teu irmão é teu sobrinho, amém? Quando teu sobrinho morre, quando teu tio morre, aquela pessoa vai ficar na responsabilidade de quem? Hã? Vai da avó. Porque aqui, a palavra de Deus, aqui, coloca lá aí para mim. Gênesis 11, 27. Gênesis 11, 27. A palavra de Deus diz, escuta aqui, presta atenção. São estas as gerações de Terra. Terra gerou Abraão, a Naor e a Arã. São 3. E Arã gerou Ló. Próximo. Morreu Arã. Arã é pai de quem? De Ló. Morreu Arã na terra, seu nascimento. É um dos caldeus. Está no terra. Terra quem? É o avô. Só que o que aconteceu com Abraão? Estou a sentir pela desse meu sobrinho, não vou ficar com a minha avó. Talvez não vai ter alguma coisa para comer. Vamos pela Luciana. Então, meu sobrinho, vamos juntos. É o que aconteceu. É o que aconteceu. Quem falou para Abraão levar? Ninguém. Só sentiu dó e levou. E levou. E depois o que aconteceu lá na frente? Deu problema. Como diz brasileiro, deu ruim. Como diz o brasileiro, deu ruim. Então, por ter dorzinha de Ló, Abraão levou para si um problema para o resto da vida. Existem coisas que você leva para si que se tornam um problema na tua vida. Se tornam um problema. Certa vez, antes de eu ser casado, lá em casa meu pai saiu a padaria, porque meu pai tem padaria. Então a padaria passou por alguns problemas e tal, então entrou na falência. Ele foi te negar dinheiro. Quando foi te negar dinheiro, depois não conseguiu pagar. Aí a senhora que emprestou dinheiro veio na nossa casa cobrar. E eu trabalho.
E queriam quem para pagar. Chama todos os filhos. Aí começaram a fazer divisão do nosso salário. Esse aqui vai pagar. Agora eu falei, não vou pagar nada. Não fui eu que tirei aquele. Porque eu tenho que levar pro cama dos outros. Aí aquela senhora trouxe um documento que era para ser assinado. Eu falei, não vou assinar. Eu vou pagar quando eu tiver, quando eu não tiver, não vou pagar. Só. E a dívida ainda está lá hoje. Eu já casei isso aí, graças a Deus. Irmão, se eu tivesse assinado aquele documento, talvez até hoje nem poderia casar. Porque aquele pouco dinheirinho ali ia para lá. Pensar, mas eu falei, não vai acontecer. Porque eu não vou levar nó na minha vida. É nó. Não, quando Deus chama alguém ao ministério, por exemplo, percebe? Não, você precisa discernir, irmão. Você precisa discernir. Você precisa orar primeiro. Eu não estou dizendo que você não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo. Não é isso aí. Mas olha, você tem que ser conduzido pelo Senhor. E não por dó, não porque alguém está sofrendo. Aí tudo bem, alguém está sofrendo agora. Você se tornou Deus, Jeová Jireh na vida daquela pessoa. Você já é Jeová Jireh, o Deus provedor. Não, irmão. É a oportunidade para que ela tenha uma experiência com Deus. Para que ela possa desfrutar da provisão do Senhor. É isso aí. Alguém vai pedir ajuda, fala, vou te ajudar como? É oração. Quer ajuda em dinheiro? Não tem que legar. Não vai. Irmão, é o seguinte, algo que me ensinaram. É o seguinte, se aquele dinheiro não vai fazer falta em ti, pode dar. Mas se o dinheiro vai fazer falta, nem te nega. Né? Fala, não tem. Porque se ela não te dar, depois vai começar a fugir daqui da igreja aqui. Fala, ei, aquele irmão ali tinha tem dinheiro. Não, se você sabe que aquele dinheiro vai fazer falta, não dê. Mas se você sabe que não vai fazer falta, pode dar. Se não trazer, também não faz falta. Percebe, né? Então é isso aí. Então, quando você fica com dozinho, os parentes, algumas coisas já acontecem. Primeiro, contenda. A palavra de Deus lá em Gênesis 13, versículo 7, a palavra de Deus diz o seguinte: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então, aqui Ló levantava contenda. Então, às vezes tem Ló que você levou para sua casa e está começando a causar contenda. Aquele sobrinho, aquele primo que você levou para morar contigo, hoje eu nem quero lavar prato, eu nem quero cozinhar. Aí depois você fala, Deus, no nome de Jesus, queima ele. Não vai queimar nada, é Ló na tua vida, você que levou. Não reclama daquilo que você permite. Não se permitiu, não tem que tolerar. Só que Abraão, ele se posicionou. O que Abraão fez? Falou, meu amigo, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, Abraão entendeu aquilo que fazia com que ele estagnasse. A segunda coisa que acontecia é o jogo desigual. A palavra de Deus diz que habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades de Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Então, quando nós tomamos Ló para a nossa vida, nós vemos um jogo desigual. Um está caminhando para as coisas de Deus, o outro está caminhando nas coisas do mundo. Você quer uma pessoa para cortejar, mas ela está armando tenda até Sodoma. Você coloca lá no teu status 21 dias de jejum, ele vai colocar o escalifa. Vai colocar o escalifa. Vai colocar linguém.
espiritual. Não pode fazer sociedade com quem é ímpio. Ah, mas esse ímpio é bom. Irmão, não pode fazer sociedade com ímpio. A palavra de Deus diz que não pode haver união entre luz e trevas. Ele é treva, irmão. É treva. Mas eu gosto dele. Ele é respeitoso, é trabalhador, trata bem a mãe. Só tem uma coisa que fala. Não vai à igreja. Sai, Vai passar depois com sai, Deus. Jesus. Chuta. Percebe? A outra coisa que acontece com Abraão, quando ele levou Ló, é que bloqueou a visão. Nossa. Ele começou a não ter experiências com Deus. Algumas coisas ficaram travadas. Ele, quando lê a Bíblia, não vê nada. Quando vem na igreja, ouve a palavra, parece que não é tocado no coração. Levou logo assim. Você sabe o que significa a palavra Ló? Véu. Véu. Abraão, quando levou Ló, é como se ele tivesse colocado véu. Véu, sim. Porque quando a palavra de Deus diz que quando Ló saiu, Deus falou com Abraão. Deus ficou um tempo até que Ló saísse. A palavra de Deus diz o seguinte: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos. Percebeu? Ergue os olhos. Tira uma furada. Percebe? Ergue os olhos. Então significa que os seus olhos estavam vedados. Quando Ló saiu dele, a palavra de Deus fala claramente: ergue os olhos. Então, nós devemos entender que devemos romper com isso. Você precisa se posicionar e vencer a dorzinha. Aprenda a se posicionar diante de sentimento de dó. O terceiro que eu quero falar aqui é o caso de Eli. O ministério e a disciplina dos filhos. O que aconteceu com Eli? Eli já era velho, ele estava para morrer. Só que os seus filhos, a palavra de Deus diz que eles profanavam o lugar santo. Só que Eli não exortou seus filhos. Ele deixou, Deus vai tratar com eles diretamente. Ou seja, ele não posicionou-se com seus filhos. Porque isso às vezes acontece. Eu ainda não tenho filho, mas às vezes o que acontece? Os pais deixam os filhos fazerem coisas da igreja de qualquer maneira. Tratarem as coisas da igreja de qualquer maneira. E o pai não se posiciona. O pai não fala aquilo. Às vezes o filho dá uma droga dentro de casa. A mãe vai falar: eu não posso falar nada para ele, porque depois ele vai sair de casa. Que saia! Vai sair de casa. Isso sair. Já é crescido, se fuma droga, sabe o que é? Percebe? Então, nós devemos posicionar. A palavra de Deus diz aqui em 1 Samuel 2:12, diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Os filhos de Eli, que era o sumo sacerdote, não se importavam com o Senhor. 1 Samuel também 12:22 diz o seguinte: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Iam e namoravam na igreja. O que aconteceu depois? O próprio Deus lançou fogo. Foram consumidos. Foram consumidos. Por quê? Porque o pai não posicionou-se, o sacerdote não posicionou-se, o pastor não posicionou-se, o discipulador não posicionou-se. Então temos que posicionar. Não devemos deixar pessoas entrar na sala para fazer piada. Desviaram o fogo da célula. Está no discipulado para fazer piada. Fala, irmão, é para a última vez que falo contigo. Vai sair daqui. Sério. Não gostei da maneira como você falou comigo. Não era para gostar mesmo. Era para saber que aqui tem ordem. Não é nada. Amém? Tem ordem. Então, é o Josias. O Josias é aquele que lutou. Josias é aquele que lutou guerras que não eram suas. Entrou na guerra do outro. A palavra de Deus aqui em 2 Crônicas. 2 Crônicas 35. A palavra de Deus, no verso 20, diz o seguinte: depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito,
para guerrear contra Carquemes. Percebe? O rei do Egito se levanta para guerrear com Carquemes. O que acontece depois? Junto ao Eufrates, José saiu ao encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? O que aconteceu? O rei do Egito se levantou para guerrear com Carquemes. Só que o Josias entrou com um problema que não era dele. Aí ele fala: o que eu tenho contigo? Sai daí, eu estou na queima ali. Você vai fazer o que aí? Eu não quero lutar contigo, quero lutar com aquele. Aí o que aconteceu? Então o Neco me mandou mensagem dizendo que eu tenho contigo, rei de Judá. Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse. O que o rei do Egito vai dizer? Deus que me disse que eu me apressasse. Você está me atrapalhando. Rei do Egito, não sei como é que isso aconteceu. Deus falou com o rei do Egito. E o rei do Egito está indo contra Carquemes. E o que acontece com o Neco? Entra Josias. Ele entra numa guerra que não era dele. O que acontece depois? Me apressasse. Cuida de não te opor a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás. Não voltou para trás. Não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele. E não dando ouvido às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Magido. E os flecheiros atiraram contra o rei Osias. Isso aqui é no tempo. Você sabe que tem pessoas que moram antes do tempo. É isso aqui. Morreu, irmão, você tem que morrer por Cristo. Não encontra pessoas lutando aí, você chega e entra ali porque essa aqui não tem razão, essa aqui tem razão. Ei, você vai fazer o quê? Irmão, vou te bater com garagem. O problema não é contigo. O problema não é contigo. Não sai daí, vai para sua casa, pega o evangelho, sabe os problemas que não são seus. Percebe? Os problemas não é seu, o problema não é seu. Josias, ele perdeu a vida por brincadeiras de mau gosto. É isso aí. Disse, sai daí. Talvez pode acontecer que você se oponha contra Deus. Nós não devemos lutar guerras de ninguém. Não entra na guerra de ninguém. Não, aquela família. Irmão, deixa eles lutarem com eles. Jesus Cristo falou: deixa os mortos enterrarem os próprios mortos. Não segue apenas. Não segue apenas. E por último, tenho aqui o caso de Pedro. Messi, por favor. O caso de Pedro. O Pedro, o que ele diz? Não exagere, não se desgaste tanto. A palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 21, Mateus 16, 21, diz que desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos açoites, dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti? Jesus, está exagerado. Tenha compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum já acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Jesus estava a tomar um posicionamento radical no ministério. Estava dizendo: eu vim justamente para morrer. Aí Pedro falou: não, você não veio para morrer, não, está sentindo dó de Jesus. Não, Jesus não precisa que ninguém sinta dó dele, não precisa. Eu lembro, antes de eu começar a trabalhar aqui na igreja, eu trabalhava num lugar, nas bombas. Só que lá Deus falou comigo que eu tinha que sair. Aí eu fiz uma carta de demissão, mas já estive fazendo uma carta de demissão. Falei para minha mãe e tal, meus pais, que eu ia sair daquele trabalho ali e tal, e que Deus me chamou para o ministério. Isso aí para eles foi algo sem sentido. Assim como aqui algumas pessoas parecem algo sem sentido. Eu falei para eles, eu fiz uma carta de demissão, até tenho essa carta até hoje, porque fiz duas. Uma entreguei para eles, outra ficou comigo para outro ser um testemunho. Porque Deus, Ele me chamou para o ministério. Mas algumas pessoas foram dizendo
Você não sabe o caminho que você está seguindo. Isso aí é demais. Você pode ser crente em casa. Você pode ser crente só ir à igreja aos domingos. Mas eu falei para eles, aquilo que Deus me chamou para fazer, vocês não vão entender. Porque Deus me chamou para trabalhar para Ele. Porque a minha vida é para Ele. E alguns falaram, não, você pode fazer isso aí, mas só Deus, cresce um pouco mais. Eu falei, não, Deus quer a minha juventude. Porque o mundo fala que a juventude é para lá. E Satanás queria me usar lá. Mas Deus me trouxe para cá. Percebe? Então, algumas decisões que você vai tomar sobre o ministério, algumas pessoas vão te entender e não precisam te entender. Percebe? Jesus Cristo falando com a própria família que ele está fora de si. Quando ele começou a falar que ele ia morrer, fala, está fora de si. Não está fora de si. Foi chamado por Deus para isso. Foi chamado por Deus para isso. Algumas pessoas falarem, até principalmente quando eu já estava no período de casar, o dinheiro que você recebe na igreja não vai ser suficiente. Falei, irmão, eu dependo de Deus. E Deus é provedor de todas as coisas. Mas você, isso, então, o que quer? Chamava o meu salário sabia. É isso aí. Deus me honra. Quando você se posiciona, em Deus, Deus te honra. Deus te honra. Percebe? Deus te honra. Então, algumas pessoas virão, algumas pessoas vão criticar, algumas pessoas não vão entender, algumas pessoas vão falar, não, você pode dizer isso enquanto você está em casa. Deus quer fazer uma obra diferente na sua vida. Deus quer fazer uma obra diferente na sua vida. Então, nem tenha dó de si. E nem permita que as pessoas tenham dó de ti. Porque você está nas mãos de Deus, não nas mãos do outro. Amém? Amém. Vou pedir aqui o pastor para subir. Ele vai fazer o apelo. Aleluia. Olha o por abençoado aqui nessa noite. Você não queria ir embora.